Com a Selic em 15% ao ano, muita gente abandonou os fundos imobiliários. Mas será que isso faz sentido mesmo? Hoje eu vou te mostrar porque muitos fundos imobiliários estão surpreendendo e quais setores ainda têm grande potencial de alta em 2025. Fica até o final porque eu vou mostrar exemplos reais de fundos imobiliários, inclusive aqueles fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora começar dando uma olhada como tá a minha carteira, que o patrimônio real gira em torno de R$ 107.378,78, uma variação positiva de 9,53%, com rentabilidade de 40,20%. São 7 ativos no total, com rentabilidade de 15,23%. Então bora lá, R$30 mil, quase R$31 mil investido em fundos imobiliários. E a gente tem aqui XPLG, MXRF11, BTHF, XPML, HSML Snag e GGRC11. Vocês podem ver que na variação, praticamente todos os fundos imobiliários estão negativos. Por que os fundos imobiliários estão negativos nesse momento? Porque o que acontece é que com a taxa Selic alta, a renda fixa fica muito atrativa. Então os investimentos em tesouro direto, por exemplo, tesouro Selic, tesouro pré-fixado, ficam bem atrativos, assim como títulos de renda fixa, tipo alguns CDBs de bancos. Então esses investimentos começam a pagar mais e ocorre aquele movimento de saída de dinheiro da bolsa de valores e ida para a renda fixa. Só que vocês têm que avaliar bem quando vocês forem escolher onde vocês vão investir, porque não adianta pensar que a taxa Selic está em 15%, então eu vou receber 15%, e aquele fundo imobiliário lá que está pagando 10% ao ano de dividend yield não está valendo a pena. O que vocês têm que imaginar? Qual é o cenário de juros futuro? Essa taxa Selic vai subir mais ou tende a cair? Bem, o cenário de juros futuro é que a taxa Selic tenda a cair no próximo ano. E vocês também têm que pesar outra coisa muito importante: os investimentos em renda fixa, em sua maioria, incidem em imposto de renda. Então, quando você vai investir lá no Tesouro Selic, você vai perceber que vai render 15% ao ano. Só que depois, quando você for resgatar, você vai ter que pagar o seu imposto de renda. E se fizermos um cálculo bem simples, 15% ao ano, se você diminuir 22,5%, você vai ter uma rentabilidade de 11,62% ao ano. E por que diminuir 22,5%? Se você não sabe, o Tesouro Selic, ele segue a tabela regressiva de imposto de renda que eu vou estar deixando aí na tela para vocês darem uma olhada. Então, até 180 dias, você deixando seu dinheiro investido lá no Tesouro Selic, você vai ter que pagar 22,5% de imposto de renda. Se você deixar até 360 dias, vai cair para 20%. Passou disso, vai cair para 17,5%, até chegar no mínimo de 15% de imposto de renda. Então, o mínimo que você vai pagar é 15% de imposto de renda. Vamos supor que você deixe esse investimento aqui por mais de 2 anos, então você vai pagar 15% de imposto de renda, bora tirar aqui. Então você vai ter um rendimento real de 12,75% ao ano. Essa aqui é a realidade, já descontando o imposto de renda. Se formos falar de fundos imobiliários, o rendimento dos fundos é isento de imposto de renda. É verdade que se você vender uma cota de fundo imobiliário com lucro, você vai pagar imposto de renda sim, no lucro dessa cota. Mas os rendimentos que os fundos imobiliários te pagam mensalmente, esse sim é isento de imposto de renda. Então é importantíssimo você pesar isso na hora que você for escolher o teu fundo imobiliário para investir. E eu vou dar o exemplo do BTHF11, que é um fundo que eu tenho em carteira. Se você não sabe, o BTHF11, ele é um hedge fund. O que é um hedge fund? Ele pode investir em outros fundos imobiliários, ele pode investir em ações do setor imobiliário, ele pode investir em dívidas do setor imobiliário também, como CRI, CRA, e ele pode investir em imóveis reais. Hedge Fund nada mais é do que um fundo multi-estratégia. Então, se você parar para olhar, o BTHF11 nos últimos 12 meses pagou somente 7,54%. Você vai falar, ué, mas isso está muito longe da taxa Selic, então esse fundo não vale a pena. Só que no caso do BTHF11, ele é um fundo que ele veio da fusão do BCFF11. Então ele existe de janeiro para cá.
Por isso que esses 12 meses ainda não estão completos. Então aqui esses 7,54% correspondem somente aos últimos 6 meses. Se formos olhar aqui o pagamento do BTHF11, vamos ver que ele está pagando aqui 9 centavos por cota todos os meses. 9 centavos por cota em 12 meses, você vai ter um rendimento de R$ 1,08. R$ 1,08. Quanto isso equivale em relação à cotação atual do BTHF11? Podemos ver aqui, ó, que é 12,31%. Então, somente com esse fundo imobiliário aqui, você vai ter 12,31% de dividend yield no fim do ano, se ele continuar pagando os 9 centavos por cota. Aí você vai falar, mas isso aqui ainda é menor do que se eu deixasse meu dinheiro no Tesouro Selic durante 2 anos, mesmo pagando o imposto de renda. Só que a verdade é que a taxa Selic muito provavelmente não vai se manter em 15% durante os próximos 2 anos. Então aquele rendimento lá de 12,75%, já descontando imposto de renda, muito provavelmente você não vai ter esse rendimento, porque a taxa Selic provavelmente vai cair nos próximos 2 anos. Cair, inclusive, para baixo de 12%. Isso é o que o mercado espera. E não podemos ignorar outro fator. O PVP do BTHF11 está em 0,88. Então temos um desconto aqui de 12%. Então isso significa que essa cotação tem potencial para se valorizar. Então você precisa incluir isso aí no cálculo. Será mesmo que vale a pena eu tirar meu dinheiro dos fundos imobiliários agora, que é um momento que eles estão baratos e bom para investir, e colocar na renda fixa? Tá certo que você deve diversificar o seu dinheiro, assim como eu faço com o meu, mas não acho prudente você tirar todo o seu dinheiro dos fundos imobiliários e migrar para renda fixa de forma cega, só porque a taxa Selic está a 15% ao ano. Você tem que saber avaliar e saber diversificar o seu patrimônio de forma sensata. E vamos falar aqui sobre alguns setores de fundos imobiliários que, na minha opinião, são setores promissores. E o setor número 1 é o setor de logística, galpões logísticos. E por que, João Pedro, o setor de galpões logísticos é um setor promissor? Primeiro, alta demanda de galpões logísticos, mesmo com cenário de alta de juros. E além disso, nesse setor temos muitos contratos que são reajustados pelo IPCA, ou seja, o aluguel daquele imóvel, daquele galpão logístico, ele é reajustado pela inflação. Então, dessa forma, os fundos imobiliários de galpões logísticos conseguem te repassar a alta da inflação. E na minha carteira, eu tenho um exemplo de 2 fundos imobiliários de logística. Primeiro, o XPLG, que é a maior posição na minha carteira, e o GGRC11, que é a menor posição na minha carteira, onde eu tenho concentrado meus últimos aportes. Se formos dar uma olhada no GGRC11, vemos que a cotação dele está em R$ 10,05 e nos últimos 12 meses ele pagou um dividend yield de 11,60%. E também tem um PVP de 0,88%, potencial de valorização. O segundo setor que tem alto potencial de valorização é o setor de lajes corporativas. O setor de lajes corporativas foi um setor que sofreu muito na pandemia. As pessoas não podiam sair para trabalhar, tinham que ficar em casa, em quarentena, executando os seus serviços via home office. Por isso, muitas empresas abandonaram os aluguéis que elas tinham nos escritórios, nas lajes corporativas, e passaram a trabalhar somente em home office. Isso fez com que a vacância ficasse altíssima em alguns fundos imobiliários do setor de lajes corporativas e por isso a cotação caiu bastante, esse setor sofreu. Só que a verdade é que ele vem se recuperando. Esse cenário de taxa de juros altas fez com que o mercado inteiro de fundos imobiliários ficasse um pouco pressionado, então esse setor ainda não voltou a ser o que era antes da pandemia. Então ele apresenta também alto potencial de valorização. Lembrando que eu não possuo nenhuma do setor de lajes corporativas na minha carteira, mas é algo que eu venho olhando nos últimos meses com carinho para poder, quem sabe, estar investindo em um fundo imobiliário desse setor. E como exemplo aqui eu trouxe o HGRE11, que nos últimos 12 meses pagou 7,48%, só que ele tem um PVP descontadíssimo de 0,76, ou seja, um potencial de valorização aqui de 24%. É um fundo grande com valor patrimonial de 1,86 bilhões de reais e possui uma ótima liquidez de 1,49 milhões de reais
por dia, sem contar nos 15 imóveis que ele possui na região sudeste e região sul do país. E o último setor, que na minha opinião é um setor promissor, são os fundos de papel em geral. E os fundos de papel, eles acompanham o CDI, então quando a taxa Selic está alta, esses fundos também costumam se valorizar e pagar bastante. E na minha carteira eu tenho dois fundos de papel, o MXRF11 e o SNAG11, que na verdade é um Fiagro. E se formos olhar o SNAG11, ele pagou nos últimos 12 meses pouco mais de 13% e ainda está com PVP de 0,95, ainda tem um potencialzinho de valorização aí. Então, para concluir esse vídeo, na minha opinião, os FIIs de qualidade ainda seguem sendo uma ótima opção para gerar renda passiva de forma mensal. É verdade que a alta da taxa Selic vai exigir também mais seletividade e análise do risco, mas esse tipo de investimento é ideal para quem pensa no longo prazo e reinveste os dividendos. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e deixa aqui no comentário, você tem algum fundo imobiliário desses que eu citei? Nesse momento você está investindo em renda fixa ou está investindo em fundos imobiliários? Deixa aqui para mim abaixo nos comentários. Sem mais delongas, até a próxima!